Então, mais uma vez, boa noite a todos e aos nossos internautas também, né? Então, eu vou passar os recadinhos da casa. Os nossos trabalhos todos os dias da semana, exceto na sexta-feira, que é um trabalho mais dirigido aos dependentes químicos, aos familiares deles, né? Quem quiser comparecer, conheça alguém com essa necessidade, as portas estão abertas, né? No sábado, nós temos o atendimento para as pessoas, a entrega de cestas básicas, né? E o trabalho de gestantes também que é feito para gestantes, né? Também já começou. Elas participam das aulas de puericultura, de como cuidar de um bebê, e depois elas recebem um enxovalzinho, né? No fim. Com relação ao nosso atendimento às famílias carentes, nós estamos necessitando esse mês mais, precisa de açúcar, óleo, mas o que está faltando mais é o arroz. Quem puder colaborar, vai ser bem aceito. E agradecemos também por tudo que o pessoal faz, né? Os colaboradores, vocês que ajudam aqui a nossa casa. Então, e as portas estarão sempre abertas para todos que quem comparecerem. Agora nós vamos passar para a nossa parte mais ao que nós nos propusemos hoje, a chegar aqui. Vamos abrir os nossos corações, elevando os nossos pensamentos, agradecendo esse momento tão importante que nos recolhemos, que sentimos o nosso coração tranquilizar, porque é aqui que nós recebemos, nós renovamos as nossas energias. É aqui que nós chegamos para receber o bálsamo que vai nos aliviar, que vai nos fortalecer, por todos os ensinamentos que vamos receber aqui. E seguindo todas as mensagens, nós vamos tendo as intuições mais puras e mais sinceras, porque essa pleiade de bons espíritos estão sempre nos rodeando, sempre nos sustentando. E o nosso Divino Mestre Jesus Cristo está sempre nos carregando no seu colo, como aquela passagem das pegadas na areia. Não esqueçamos que em todos os momentos de nossas vidas, por pior que sejam as situações, Ele está sempre conosco. Tenhamos sempre esse pensamento, que assim os dias nebulosos, os momentos de amargura, passarão rapidamente. E ao mesmo tempo que eles passam, nós vamos agradecendo por essa oportunidade de conhecermos essa doutrina tão maravilhosa, por podermos tido o reencarne, porque através dessas nossas vidas é que nós vamos cada vez mais subindo um degrauzinho para a espiritualidade total. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, e essa pleiade de bons espíritos que estão aqui junto conosco também para aprender. Que assim seja. Hoje o nosso palestrante é o Semi, né? O tema de hoje é humildade do coração. Eu esqueci de pedir, por favor, os celulares, quem tiver com o celular ligado. Muito obrigada. Queridos amigos, boa noite. Como já foi anunciado aqui, o tema nosso é humildade de coração. E esse tema, humildade do coração, ele foi extraído do livro Refúgio, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Neste texto, neste trecho do livro, ele inicia, a primeira frase dele é extraída do Evangelho, e a última frase dele é extraída do Evangelho.
Não sei se alguém aqui teve a curiosidade de ler o trecho antes de vir para cá. Bom, de qualquer forma, ele inicia e termina com o trecho do Evangelho. Ele inicia com: bem-aventurados os pobres de espírito. Trecho do Evangelho, Jesus, no Sermão do Monte. Termina: aprendei de mim que sou humilde de coração. Jesus novamente. Entre um e outro, nós vamos encontrar aqui uma pleiade. Vejam como ele inicia. Bem-aventurados os pobres de espírito, proclamou o Senhor. Nesse passo, porém, não vemos Jesus contra os tesouros culturais da humanidade, mas sim exaltando a humildade de coração. Só aí ele já nos dá o direcionamento das suas ideias. Tá? Não contra os tesouros culturais da humanidade, mas exaltando a humildade. Então nós temos o que aqui? Nós temos contrapondo a cultura da humanidade e a humildade de coração. Já de cara nos deparamos com isso. Muito bem. Então a questão que nos coloca aqui, creio que é a primeira, seria indagar o que vem a ser a cultura da humanidade e o que é sabedoria. Cultura e sabedoria são a mesma coisa? Será? Não, de fato não. Ele fala claramente de cultura da humanidade. Cultura da humanidade, primeiro, cultura é definido como tudo aquilo que o homem acrescenta à natureza. Tá? A definição de cultura é essa. Tudo que o homem acrescenta à natureza é cultura. Tá? Então, a cultura da humanidade é o que o homem acrescenta à natureza. É o conhecimento que nós adquirimos enquanto estamos aqui, tá? De tudo isso que nos cerca. E esse conhecimento, via de regra, é adquirido através do estudo. Tá? Principalmente nas escolas. Tá? Ela nos dá a cultura. A escola nos dá a cultura. Só que, inclusive, uma das questões que eu gostaria de colocar aqui, que eu acho muito importante, é que as escolas hoje em dia, pelo menos a grande maioria delas, com raras exceções, não veem o homem, especialmente a criança também, né, como um espírito em evolução. Não enxerga como espírito em evolução. Tá? E não trata como espírito em evolução. Que é o que nós somos. Tá? E enquanto espíritos em evolução, a doutrina nos ensina que nós reencarnamos trazendo conosco toda uma bagagem de vidas anteriores, de experiências anteriores. Tá? Nós acumulamos experiências. Nós vamos passando, viajando por várias existências corpóreas e outras não corpóreas, porque continuamos existindo, né? Somando experiências. E esta somatória de experiências é que vai gerar em nós aquilo que nós somos. E vai gerar em nós uma coisa que nós podemos chamar de sabedoria. E que não depende da cultura, que é uma outra coisa, que é aquilo que a gente vai adquirir lá na escola, vai aprender lá na escola. Tá? A cultura não é sabedoria. O espírito pode trazer consigo uma grande sabedoria e não ter quase nenhuma cultura. Ou ter uma grande cultura e pouca sabedoria. Isso nós vemos por aí quase que diariamente. Aquele caipirinha lá no mato, né? Que mal e mal aprendeu a ler e escrever, mal sabe assinar o nome, e nos dá umas lições assim extraordinárias, né? De filosofia até, certo? E de repente nos deparamos com alguém com uma parede forrada de diplomas, com títulos e mais títulos universitários, né? E que tem muito pouco a nos esclarecer ou a nos transmitir.
tem uma grande cultura do mundo. Pode ser até que tenha, né? Se essa cultura também não for uma cultura inútil, né? Porque existe a cultura inútil também, né? Tá certo? Aquilo que a gente pode até aprender, mas não aproveita para nada. Pode até saber, mas não vai aproveitar para nada, né? Essa criatura pode ter uma grande cultura, um grande conhecimento, né? E pouco saber. Pouca sabedoria. Ele não trouxe com ele a bagagem. Ou a bagagem dele não é tão grande. Então, essa é a primeira distinção que fazemos. Que ele aqui também está fazendo. Tá? Ele também aqui está fazendo. Está falando de humildade de coração. Tá? Mas diz que não é contra os tesouros culturais. Ou seja, também não está dizendo que, em função disso, nós não devemos estudar. Nós não devemos nos esforçar por aprender, por ter mais conhecimento, adquirir mais conhecimento, tá certo? Ir às escolas, buscar conhecimento nas escolas, porque, principalmente, o Espiritismo e a doutrina espírita acima de tudo, tem uma proposta, acima de tudo, uma proposta educativa, educacional. A proposta de Kardec, ela é essencialmente educacional, educativa. O que Kardec propõe é educar o homem, para que ele evolua e, consequentemente, a sociedade como um todo evolua junto com ele. Tá certo? Portanto, nós não devemos desdenhar o estudo e o conhecimento úteis. Né? O estudo e o conhecimento úteis são necessários, muito necessários para nós. Né? Fazem parte da nossa evolução enquanto espíritos. Portanto, não podemos, em hipótese alguma, abandonar, não podemos, em hipótese alguma, deixar de lado. Aliás, eu costumo dizer que se alguém me pedisse para definir o Espiritismo em uma única palavra, eu não hesitaria nem por um segundo. É facílimo. Espiritismo é conhecimento. O Espiritismo é conhecimento. Tá? Ele induz, ele leva a adquirir conhecimento. Ele quer que nós busquemos o conhecimento para que, uma vez adquirido esse conhecimento, nós possamos praticá-lo, né? E dessa forma ir evoluindo. Tá? Então, é muito importante o conhecimento, é muito importante o estudo. O problema é que, aqui e agora, onde nós estamos, reencarnados neste planeta Terra, né? E vivendo uma cultura, né? Uma cultura dos homens, criada pelos homens, tá? Porque a cultura é criada pelos homens, né? Pelos seres encarnados. Vivendo dentro de uma cultura criada pelos homens, tá certo? E adquirindo uma grande dose dessa cultura. E, interessante, isso também é criado pelo homem, né? De quebra, junto com esta cultura e esse conhecimento, distribuem-se títulos. À medida em que se adquire conhecimento na sociedade, atribuem-se títulos às criaturas. Tá? É aquele famoso professor doutor, né? É o professor doutor, não é assim? Vai se atribuindo títulos à criatura à medida em que ela vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo cultura. Tá? E o grande problema é isso tudo, de repente, começar a subir a cabeça. Esse é o problema. Toda essa coisa, todos esses títulos e essa coisa toda, de repente, a gente vai se envolvendo, né? Vai se envolvendo com isso e, né, isso vai mexendo conosco, etc. Vai mexendo com o nosso orgulho, né? A humildade, nosso orgulho, e de repente a gente vai começando a achar que já sabe tudo. Olha que maravilha, né? A gente já sabe tudo. Que beleza. E eu
devem ter percebido, eu estava sentado ali no canto, folheando o Evangelho segundo o Espiritismo, tentando localizar um trecho, que eu não consegui, que fala exatamente disso. Fala exatamente disso. Um trecho do Evangelho que diz simplesmente o seguinte: por mais conhecimento que nós consigamos adquirir, por mais conhecimento, ele não significa nada. Ainda que a gente saiba tudo, consiga estudar tudo, todas as ciências, conhecer todas as ciências humanas de cabo a rabo, não representa nada diante do universo. Já pensaram nisso? A gente acha que sabe tanto, né? Estudou, fez faculdade, pós-graduação, pós não sei o que lá, pós isso, mais aquilo, já está sabendo tudo. E ainda que saiba, perante o universo, por mais conhecimentos que se consiga adquirir, não é muita coisa. Isso me lembra uma outra coisa também, que eu costumo, até em tom de brincadeira, né, comentar com alguns amigos. E tem tudo a ver com orgulho, né? Diz respeito diretamente ao orgulho, né? Quando aquele sujeito chega para qualquer um de nós, né? Aquela autoridade, né? A autoridade chega diante de nós e pergunta assim: o senhor sabe com quem o senhor está falando? Eu tinha a resposta na ponta da língua. Eu sei sim. É com um micróbio em cima de um grãozinho de poeira, perdido no fundo do quintal do universo. Exatamente o que nós somos. Se considerarmos o universo como um todo, é exatamente o que nós somos fisicamente. Nós somos isso. Não passamos de um micróbio que está ali em cima daquele grãozinho de poeira que é o nosso planeta Terra, que no universo é um grão de poeira. Tá? E mais, perdido no fundo do quintal. Porque nós não estamos... Ao contrário do que alguns ainda pensam, né? Nós não somos e não estamos no centro do universo. Nós estamos lá na periferia. Estamos lá no cantinho. Lá no fundo do quintal. Tá? Não estamos lá no centro. Tá? Então não adianta você dizer, sabe com quem está falando. Está falando com o micróbio que está em cima do grão de poeira lá no fundo do quintal. Tá certo? Então, os títulos, a glória, etc., na verdade, não. Se nós pensarmos bem e nos situarmos, e não só fisicamente, eu acho que esse situar físico nosso também tem muito a ver com espiritualidade. Tá? Porque, como dito, o nosso conhecimento, por maior que seja, por mais que seja, ele sempre vai ser ínfimo em relação ao nosso desconhecimento do universo. Tá? O nosso desconhecimento do universo é infinitamente maior do que o nosso conhecimento, por maior que ele seja, por maior que seja o nosso conhecimento. Tá certo? O desconhecimento é sempre muito maior. E, por falar em orgulho, em conhecimento, em vaidade, isso também nos lembra uma outra passagem muito interessante. Na antiguidade, na Roma antiga, quando um general vencia uma guerra, ele retornava a Roma e era recebido com todas as honras e honrarias que se possa imaginar. Ele era o grande herói. Ele era considerado o herói, o grande herói. Então ele era recebido como devido, como grande herói. Só que era interessante, ele entrava em Roma num carro, né, num cavalo, uma biga, né, aqueles cavalos, aquelas carruagens antigas, né, carroças antigas. Né, ele entrava com o povo todo saudando, aquela coroa de louros, que era uma honraria extrema, extraordinária, colocava uma coroa de louros na cabeça dele, né, como extrema honraria, né, e ele desfilava pela rua com o povo todo, mais ou menos como acontece hoje, né, com o povo todo em volta, gritando e tal, e aquela coisa toda. E atrás dele ia um soldado assoprando aqui, ó, no ouvido dele: Sic
transit gloria mundi. Sic transit gloria mundi. O que significa isso? Quão transitória é a glória do mundo. Quão transitória é a glória do mundo. Por quê? Para aquilo não subir a cabeça do sujeito. Para ele ver que tudo aquilo é momentâneo, é passageiro. Tá certo? E o sujeito ali, ó, repetindo na orelha, né? Sic transit gloria mundi. Ó, cuidado. Não vai se empolgar muito, não. É menos. Certo? Bom, e isto posto, estamos em tempo ainda, e isto posto, tem mais algumas coisas aqui, que uma delas, um trecho aqui que eu destaquei, mas que eu já me referi a ele, diz: imprescindível clarear o pensamento diante da natureza e aceitar a extrema insignificância em que ainda agitamos perante o universo. Então, ele já ressalta aqui a nossa insignificância perante o universo, tá? Que é exatamente aquilo que nós colocamos aqui. Mais adiante, ele também se refere a algo que nós já colocamos. Ele fala em experiências inferiores que nos impuseram na peregrinação que nos trouxe ao presente, tá? Que nós temos que esvaziar o coração de todos os defeitos e de todos os fantasmas que as experiências inferiores nos impuseram na peregrinação que nos trouxe ao presente. Ou seja, essa bagagem do passado a que eu me referi, tá certo? Ele fala dos defeitos e dos fantasmas que essas experiências anteriores, inferiores, nos impuseram. Então, o nosso orgulho, a nossa vaidade, vem dessa bagagem e dessa experiência inferior, né? Que nós temos, não podemos negar, e temos muito. E trazemos conosco, e não é pouco, e é muito. Tá? Agora, um outro trecho que eu gostaria também de ressaltar. Eu ressaltei alguns trechos aqui que eu acho que são essenciais, né? Ele diz: hoje, como antigamente, somos defrontados em toda parte pelas escrituras encarceradas nos museus acadêmicos, cristalizadas nos preconceitos ruinosos, mumificadas em pontos de vista que lhes sombreiam a visão e algemadas à inutilidade do raciocínio ou do sentimento, engrossando as extensas fileiras da opressão. Ou seja, em outras palavras, devemos estudar? Devemos. Devemos ler tudo? Devemos. Mas devemos separar o joio do trigo. Porque o que ele está dizendo aqui é exatamente isso. Tá? As escrituras encarceradas nos museus acadêmicos, não é? E que nem sempre são aquela coisa. Tá? Muitas vezes, né, estão lá bonitinho, né, com lauréis e tudo mais, com honrarias e com nomes, etc. Mas se nós formos observar o conteúdo, nós veremos que não é bem assim. Né? Não é bem assim. Seria melhor deixar de lado. Né? Um exemplo disso é também, que eu costumo dizer isso, e num outro campo aqui, num outro terreno, né, no terreno da economia, no terreno econômico, que eu costumo dizer também que uma teoria econômica, né, que leva uma maioria ou uma boa parte da população, de uma população, à miséria, ela só serve para duas coisas. A primeira, para dar lauréis acadêmicos aos seus autores. E a segunda, para a lata do lixo. Tá certo? E olha que não faltam. E olha que não faltam não, viu? Não faltam teorias desse tipo, desse teor por aí, com lauréis acadêmicos, tá? Mas se a gente for ler, for observar, for analisar, vai ver que o melhor mesmo é jogar fora. Tá? Porque não vai servir. Não vai dar certo. Não vai dar resultado. Tá certo? Então, nós temos que estudar, temos que ver, temos que analisar, temos que
mas também temos que saber separar o joio do trigo. Não podemos ficar assimilando tudo. E isso acontece principalmente, especialmente, dentro do espiritismo em relação à espiritualidade. Principalmente. Porque eu costumo dizer também que o que não falta por aí, e aliás tem de sobra até, é aquilo que costumo chamar de besteirol espiritualista. Nossa, como tem. Tem até demais. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Como? Primeiro, conhecendo a doutrina. Em primeiro lugar. Porque ela é base, pode servir de base e fundamento para a gente poder fazer essa separação do joio e do trigo. Tá? Tendo o conhecimento da doutrina, aí fica mais fácil da gente ver o que encaixa e o que não encaixa. O que dá certo e o que não dá. Tá? Quando o sujeito está dizendo alguma coisa que realmente nós podemos considerar como algo verdadeiro, e quando ele está afirmando alguma coisa que é um absurdo. É um absurdo que não pode ser aceito. E também não faltam absurdos. Em todos os lugares, em todos os sentidos. Não faltam absurdos. Não falta quem esteja por aí. E vou dizer mais. Pessoas de nome, de renome. Já vi escritores de renome que arrostam multidões quando vão fazer lá as suas pregações lá, levam multidões, e que eu mesmo, um deles, por exemplo, que eu não vou citar o nome aqui, eu costumo dizer que eu consegui ler meio livro do sujeito, meio, porque não consegui chegar até o fim. De tanta, sabe, de coisas que não bate, não dá para aceitar. Ideias e coisas que você vê que não tem coerência, que não dá para aceitar. E então aí, famoso aí, cantado em prosa e verso e tudo mais. Mas eu não consegui ler mais do que meio livro. Cheguei na metade, eu fechei e desisti, porque não tinha condições. Então, temos que ter cuidado com o que lemos, com o que vemos, com o que... E temos que ter esse parâmetro da doutrina para saber separar o joio do trigo, o que pode ser aproveitado e o que não pode ser aproveitado. Então, a nossa lição de hoje é essa. Tá? Espero que tenha sido útil. Tá? É a lição do conhecimento, da cultura, da sabedoria, especialmente da humildade. Diante da cultura, por maior que ela seja, né, e da sabedoria que trazemos conosco, também por maior que ela seja, né, reconhecermos a nossa pequenez, mas sem desistir, porque sabemos que um dia vamos chegar lá, o próprio Espiritismo nos diz isso, né, um dia nós chegaremos lá, por enquanto estamos longe ainda, mas vamos chegar, tá? Então não podemos desistir, mas temos que reconhecer que nós ainda estamos num ponto relativamente baixo. Tá? Obrigado. Alguém? Uma pergunta, colocação? Ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Boa noite. Como decifrar uma literatura, ou um romance, né, para saber exatamente, tem muitos lá, pelo espírito de fulano. Eu sei que, né, talvez seja fácil de responder, mas ainda tem dúvidas, né? Como identificar a verdadeira característica daquela pessoa, daquele espírito que escreveu, né? Essa é a minha dúvida. Mas primeiro é aquilo que eu disse, temos que estudar, conhecer a doutrina e a partir dela usar ela como um parâmetro para avaliar. Tá? E nós temos que ter a visão da coisa, a sensibilidade, a visão, etc.
Eu vou citar alguns exemplos, sem citar nomes, tá? De coisas que aconteceram e que podem esclarecer bem. Eu recebi, costumo receber sempre via e-mail, mensagens, etc., que amigos mandam e eu repasso. Eu recebi lá uma mensagem, tá, de um espírito, através de um médium, etc., etc., e eu li, sabe, achei interessante e repassei. De repente eu recebo de volta de um desses companheiros, dirigente espírita também, chamando a minha atenção, dizendo: Semi, como é que você repassa uma mensagem dessas, tá, onde consta que um espírito mentor, veja só, explanando no plano espiritual, isso é a mensagem, o texto, no plano espiritual, o espírito mentor está explanando aos seus pupilos. E, textualmente, com um cigarro na mão. Eu não tinha prestado atenção. Eu não tinha visto. Isso é um evidente absurdo. Um espírito mentor, um espírito de nível mais elevado, no plano espiritual, eu acho que ele não vai andar por aí com um cigarro na mão. Tá certo? Isso é um absurdo. Então é um ponto negativo que você já fica meio com o pé atrás, né? Peraí, que história é essa? Como é que o mentor está com cigarro? O que é isso? Tá? Então são esses detalhes. Tá? O outro, por exemplo, que eu disse que ia até a metade, né? Eu passei por uma série de coisas que eu discordei, mas deixei para lá. Cheguei até um capítulo na metade do livro em que o mentor, né? O livro era uma espécie de romance, alguma coisa parecida com isso, que relata coisas acontecendo no mundo espiritual. Tá? E, quando chega na metade do livro, está lá o mentor, também lá falando com seus pupilos, etc., etc., e ele afirma simplesmente o seguinte: veja, meu caro, se você der um salto na Lua, você vai parar no cosmos. A hora que eu li aquilo, qualquer criança do ensino fundamental sabe que, né, se você der um salto na Lua, é óbvio que o teu salto vai ser muito maior do que na Terra, em função, né, da força de atração na Lua, que é muito melhor do que na Terra. Qualquer criança sabe disso. Mas você não vai parar no cosmos. Isso é um absurdo. Você salta e você volta pela força de atração. O salto é muito maior, etc., etc., mas você vai saltar e voltar pela força de atração. E o tal do mentor me afirma um absurdo desses. Eu fechei o livro e desisti de ler. E não leio mais nada desse autor. Desisto. Então, é essa visão que nós temos que ter das coisas. Tá? Esses absurdos que às vezes as pessoas leem e não percebem, e não veem, e não prestam atenção. E vão assimilando isso. Entendeu? Sem prestar atenção. Nós temos que prestar atenção. Tá? Nós temos que ter esse juízo crítico. Tá? Precisamos, sim, exercer esse juízo crítico. Tá? Deu para entender? Deu para perceber? Mais alguém? Mais ninguém. Obrigada. Obrigado. Agora que nós recebemos tanto esse esclarecimento, né, essa palestra tão gratificante, é o momento que agora a gente faz as nossas doações através dos nossos pensamentos, que vão percorrendo todos os lugares em forma de vibrações. Todos os lugares onde existe dor, desamparo, tristeza. Que essas nossas vibrações cheguem a cada uma dessas criaturas necessitadas, ajudando-as a erguerem-se, a sentirem que existe um ser superior que está sempre ao seu lado, dando-lhes força,
dando-lhes muito amor. Que essas nossas vibrações possam ser um bálsamo para todas as criaturas, para todos os povos em geral. Que essas nossas vibrações cheguem até os dirigentes superiores dos estados. Que eles cumpram as tarefas aqui que se propuseram com bastante amor, com bastante otimismo, transmitindo ao povo a garra de progredir, através do amor, da aceitação. Vamos vibrando por todos os nossos conhecidos, amigos, parentes, enfim, todos aqueles que fazem parte do nosso círculo, os mais achegados, os outros um pouco mais distantes. Mas vibremos por cada um deles. E se houver uma pessoa em especial, que essa nossa vibração chegue a ele, a essa criatura, para fortalecê-lo, para fazer com que ele perceba, essa pessoa perceba, compreenda o significado da vida dele aqui na Terra. Assim, muito mais fortalecidos, vamos vibrando por nós mesmos, que pudemos chegar até aqui, que pudemos hoje aprender um pouco mais, esclarecer um pouco mais dessa doutrina tão maravilhosa. E que tenhamos sempre na nossa mente a fé e o equilíbrio acima de tudo. Que possamos aceitar o que não pode ser mudado, que possamos nos conformar com o que nos for dado e que possamos distinguir uma coisa da outra. Que assim seja, em nome de Jesus. Que possamos voltar para os nossos lares muito mais fortalecidos do que aqui chegamos. Que assim seja.